noite a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores, funcionários dessa casa, assistência aqui presente e também quem nos assiste pela live no Facebook e nos ouve também pela Aricanduva FM. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 14/6/2021, às 17h55, com a presença de todos os vereadores, sob a proteção de Deus, em nome do povo aricanduvano. Agora vamos para as orações de costume. Agora vamos passar para a leitura da ata e depois a aprovação. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, assistentes aqui presentes. Ata da 655ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Aricanduva. Realizou-se no dia 7 de junho do ano de 2021, às 17h45, na sede da Câmara Municipal de Aricanduva, Estado de Minas Gerais, situada à Rua Tiradentes, número 234, Centro, a 655ª reunião ordinária da Câmara Municipal, sob a presidência do digníssimo vereador, o senhor Fernando Monteiro Santos. O senhor presidente Fernando Monteiro cumprimentou a todos, convidou a todos para juntos fazer as orações habituais. Logo após, declarou aberta a sessão em nome de Deus e do povo aricanduvano, após a conferência do livro de assinatura, constando coro legal, com o registro de assinatura dos seguintes vereadores: Fernando Monteiro Santos, Geraldo Donizete Santos, Cláudio Lafayette Chaves Oliveira, Geraldo Aparecido Santos Paranhos, Osnar de Cristo Gomes de Melo, Cláudio Monteiro Santos, Ricardo Lafayette Santos Ferreira, após a conferência Costa de assinatura, constando a ausência justificada com o registro do vereador Rivaldo Aparecido Santos. Fernando Monteiro Santos, expediente do dia, o senhor presidente solicitou da secretária que fizesse leitura da ata da sessão anterior, que depois de discutida foi aprovada e em seguida assinada pelos senhores vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou leitura de ofícios recebidos na casa. Ofício do Cartório de Registro de Imóveis em referência ao ofício 34/2021 da Câmara Municipal, que encaminhou em anexo o requerimento 02/2021, de autoria do vereador Geraldo Aparecido Santos Paranhos, onde solicitou do mesmo que encaminhasse a esta Câmara Municipal, no prazo regimental de 15 dias, informações acerca da regularização fundiária de imóveis do município de Aricanduva, Minas Gerais, através da modalidade REURP. Ofício 39/2021 da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Aricanduva, que comunica e convida os senhores vereadores que a Prefeitura Municipal de Aricanduva, através da Secretaria de Cultura, realizará uma live cultural com o objetivo de incentivar e propagar a cultura local no dia 2 de julho de 2021, às 18 horas, no Parque de Exposição José de Carvalho. Ofício circulado Corém, Minas Gerais, gabinete número 09/2021, que na pessoa do seu presidente convida os senhores vereadores e todos aqueles que lutam pela enfermagem para o ato, todos pelo PL 2564/2020, chega de esperar. Leitura também para conhecimento dos vereadores do termo de convênio que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado em Infraestrutura e Mobilidade e a Prefeitura Municipal de Aricanduva para os fins neles especificados. Abrindo a segunda parte, a ordem do dia, o senhor presidente solicitou da secretária que fizesse leitura de indicações constantes na pauta. Indicação 02/2021, de autoria do vereador Raimundo Costa Silva, que indica o Executivo Municipal que sejam adotadas as medidas cabíveis junto ao setor competente, visando a conclusão das obras de instalação de sistema de abastecimento de água para destinação de água encanada e potável para a comunidade rural de Quebrabó. Dando sequência na ordem do dia, o senhor presidente solicitou em plenário, leitura em plenário e repasse imediato de cópia à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a prestação de contas do município de Aricanduva, exercício financeiro de 2019, para estudos e emissão de competente parecer no prazo legal.
Ato contínuo, o senhor presidente colocou em segunda votação do plenário pelo sistema aberto de votos o projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2021, inclui dispositivos à Lei Orgânica Municipal de Aricanduva, Minas Gerais, no segundo turno. O projeto de emenda à Lei Orgânica foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes na sessão, sendo Geraldo Donizete, Cláudio Lafayette, Geraldo Aparecido, Osnar de Cristo, Cláudio Monteiro, Ricardo Lafayette e Raimundo Costa. Prosseguindo com a sessão, o senhor presidente colocou em segunda votação do plenário pelo sistema aberto de votos o projeto de lei 05/2021, reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população de Aricanduva e declara a essencialidade dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais no âmbito do município de Aricanduva e da outras providências. O projeto de lei 05/2021 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes na sessão, sendo eles Geraldo Donizete, Cláudio Lafayette, Geraldo Aparecido, Osnar de Cristo, Cláudio Monteiro, Ricardo Lafayette e Raimundo Costa. O senhor presidente comunicou aos senhores vereadores que estava prevista em pauta para votação 2 emendas e um projeto de lei, mas em comum acordo decidiram que estes seriam suspensos e seriam inclusos na pauta da próxima sessão. Nada mais na segunda parte, ordem do dia, o senhor presidente passou para a terceira parte, grande expediente, e declarou a palavra franca aos senhores vereadores. Os senhores vereadores fizeram uso da palavra franca para fazerem suas solicitações, seus agradecimentos. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente Fernando Monteiro, mais uma vez, agradeceu a todos pela presença, desejou uma boa noite a todos, declarou encerrada a sessão e lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os vereadores. Sala das Sessões de Aricanduva, 7 de junho de 2021. Agora vamos passar a ata em discussão. Constando que o vereador Nivaldo Aparecido não estava na última reunião, então vou passar para o vereador Geraldo Donizete. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Cláudio Lafayette. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Geraldo Aparecido. Vereador Osnar de Cristo. Sem discussão. Vereador Cláudio Monteiro. Sem discussão. Vereador Ricardo Lafayette. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Raimundo Costa. Sem discussão, senhor presidente. Agora vamos passar para a segunda parte do pequeno expediente. Indicação 011/2021, de autoria do vereador Fernando Monteiro Santos. Indicação 11/2021, Aricanduva, Minas Gerais, senhores vereadores da Câmara Municipal de Aricanduva, nobres colegas. O vereador que esta subscreve, embasado nas disposições da Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara Municipal, indica que após tramitação regimental e ouvido plenário, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, propondo ao Executivo Municipal, sejam adotadas as providências necessárias junto ao DER Minas Gerais, visando a construção de calçadão ou ciclovia às margens da LMG 723, rodovia Dom Pedro Vieira, no decorrer de pelo menos 3 km, sentido Aricanduva Capelinha. Justificativa. A indicação ora apresentada se trata de necessária medida de interesse público que visa trazer maior segurança e tranquilidade aos pedestres e ciclistas que trafegam às margens da rodovia Dom Pedro Vieira, Dr. Pedro Vieira, nas proximidades da saída do município de Aricanduva. A rodovia ora citada possui tráfego intenso de veículos leves e pesados e, por não possuir uma calçada com espaçamento suficiente para os pedestres ou ciclistas, é imprescindível que sejam adotadas as medidas necessárias para que seja construído um calçamento ou até mesmo uma ciclovia às margens da rodovia para que tais cidadãos possam circular com mais conforto e segurança. Em Aricanduva, sabemos que muitas pessoas se utilizam da rodovia para praticarem exercícios físicos, como caminhada, corrida e ciclismo. Desta forma, o objetivo é que o calçamento possa disponibilizar mais segurança na circulação dos usuários. Considerando tratar-se de trechos sob responsabilidade do DRMG, indica ao Executivo que toma as providências cabíveis no sentido de, em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens, possam viabilizar a construção de uma calçada ou ciclovia no decorrer de pelo menos 3 km, a partir da saída do município de Aricanduva, sentido Capelinha.
Por todo o exposto, visando a garantia de mais qualidade de vida e segurança aos cidadãos aricanduvanos, apresento essa indicação, aguardando a acolhida e breve execução. Sala das Sessões, 14 de junho de 2021, vereador Fernando Monteiro Santos. Eu vou deixar para comentar a indicação na palavra franca. Agora vamos passar para a entrada em tramitação do projeto de lei 07/2021, que denomina logradouro público, que menciona no âmbito do município de Aricanduva e da outras providências. Projeto de Lei 07/2021 denomina logradouro público, que menciona no âmbito do município de Aricanduva e da outras providências. O povo do município de Aricanduva, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado como Rua Ozanam de Melo Santos o logradouro público localizado entre a Avenida do Contorno e a Rua Lorena, no centro do município de Aricanduva, via pública popularmente conhecida como Travessa Tarcísio Geraldo Andrade. Artigo 2º. Caberá ao Poder Executivo Municipal confeccionar placas indicativas com a denominação do citado logradouro público para serem afixadas em pontos estratégicos da mencionada rua, bem como da ampla publicidade, comunicando e enviando cópias da presente lei aos Correios, CEMIG, Copasa, setor de arrecadações, operadoras de telefonia fixa e móvel e a outros meios de comunicação local e a quem mais possa interessar. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Aricanduva, 14 de junho de 2021, vereador Geraldo Aparecido Santos Paranhos. Justificativa. O presente projeto de lei pretende oficializar a denominação do logradouro popularmente conhecido como Travessa Tarcísio Geraldo Andrade, localizada no centro do município de Aricanduva, concedendo-lhe nova denominação, qual seja Rua Ozanam de Melo Santos, a fim de prestar justa e honrosa homenagem ao saudoso Ozanam, cidadão aricanduvano que muito contribuiu para a cultura e a história de Aricanduva. Como forma de reconhecimento a agradecimentos pelos feitos do senhor Ozanam, nada mais justo que conceder-lhe essa singela homenagem, destacando o seu nome em um logradouro de nossa cidade. Confirmando a sua importância para Aricanduva, segue biografia brilhantemente elaborada por seus familiares. Ozanam de Melo Santos nasceu em Aricanduva em 3 de outubro de 1943, filho de Lucas Evangelista de Melo e de Antônia dos Santos, sendo o terceiro dos 6 filhos do casal. Regra geral, os bebês nascem chorando, entretanto, segundo sua mãe, ele nasceu dando risada, e assim passaria praticamente toda a sua vida, sorrindo e fazendo sorrir. Educado de acordo com os costumes do lugar, onde os filhos ajudavam os pais desde cedo, ainda pequeno, aprendeu a trabalhar na lavoura, onde capinava juntamente com seu pai e sua mãe mais velha, Anália. Tinha ainda mais velha do que ele outra irmã de nome Verônica e 3 irmãs mais novas que ele, Hilda, Lúcia e Dalva. Na idade escolar, frequentou a Escola Estadual Teodomiro Caldeira Leão, concluindo a antiga 4ª série. Depois, já em 1981, quando foi criada a extensão de série em Aricanduva, Ozanam retomou os estudos, concluindo a 7ª série. Dotado de uma grande habilidade com as letras e a oralidade, logo se destacou nos grêmios literários promovidos pela escola e na direção de um jornal escrito, impresso no mimeógrafo a álcool e em folha A4, que circulava no meio estudantil, jornal escolar Boca do Leão. Afilhado do Mona Senhor Otacílio, então pároco residente em Capelinha, Ozanam morou com ele um tempo, aguçando assim seu lado religioso, passando a servir como sacristão na paróquia de Nossa Senhora da Graça. Sua habilidade com instrumentos musicais acabaria levando Ozanam a ter uma participação ativa nos corais religiosos da Igreja de Nossa Senhora do Livramento, tocando o harmônico que ficava no coro da igreja e também embelezando as celebrações com o toque maravilhoso do cavaquinho e violão. Era sempre convidado para tocar em cerimônias religiosas como festas e casamentos. Aos 21 anos, casou-se com Maria Flor de Maio Andrade, com quem teve 6 filhos, Carlos Alberto, Vanderlene Maria, Joelma Aparecida, Valmir José, Wilson Vander e Loren, Anastácia. Tinha um imenso orgulho dos seus filhos e, ao falar de cada um, seus olhos ganhavam um intenso brilho. Os filhos deram-lhe 7 netos, que também eram sua maior alegria e orgulho.
Durante boa parte de sua vida, viveu do trabalho na lavoura. Porém, por certo período, resolveu tentar uma vida melhor em São Paulo, onde trabalhou como topógrafo. Mais tarde, já novamente em Aricanduva, aprendeu o serviço do cartório com seu padrinho, Antônio Cordeiro Santana, escrivão do cartório de registro de notas. Com o afastamento do padrinho por motivo de aposentadoria, Ozanam, já previamente preparado, tornou-se o novo escrivão do cartório de Aricanduva no período o Afoxé e outros. Era um apaixonado pela música instrumental. Ativo, participante em eventos culturais e populares, foi um dos idealizadores e realizadores do tradicional manifestação cultural da Queima do Judas, criando o inventário do Judas, lida em alta voz na Torre da Matriz, com versos e rimas engraçadas, onde, na sua irreverência cômica, brincava com os nomes de várias pessoas da cidade e redondeza. A praça ficava cheia de pessoas que iam para ouvir a leitura do inventário e, em seguida, ver o Judas sendo incendiado. Tinha também o pau de sebo. Com o dinheiro arrecadado na comunidade, o colocado no alto de um mastro encerado com sebo, cabia à molecada a difícil e divertida tarefa de escalar o sebo e pegar o dinheiro, que não era muito, porém valia pela diversão. Outro evento cultural com a presença ativa de Ozanam foi a Folia de Reis. Por muitos anos, foi ele que organizou e incentivou a comunidade a não deixar morrer essa tradição que reunia muitos jovens e pessoas da comunidade que cantavam de porta em porta pelas ruas de terra e com pouca iluminação, onde as vozes cantando os versos populares se harmonizavam com os sons do pandeiro, violão, cavaquinho e sanfona. Mas a presença ativa do Ozanam na vida cultural local não para por aí. Pessoa de alto referencial na cidade, de reconhecida sabedoria e senso de justiça, foi algumas vezes convidada a atuar como jurado em julgamentos de processos criminais no Fórum de Itamarandiba e também como jurado na avaliação de cantores em eventos musicais nas cidades de Capelinha e Itamarandiba. No esporte, foi jogador, treinador de futebol e de vôlei e também juiz de futebol. Ajudou a organizar competições regionais, promovendo a participação dos jovens no futebol local. Foi o pioneiro na organização do primeiro time de futebol da cidade, conseguindo o primeiro jogo de camisas para uniformizar os jogadores. Falando ainda dos jogos e competições, Ozanam era o narrador da cavalhada, conhecida como Corrida de Argolinha, que acontecia na cidade em eventos como 7 de setembro e outros. Seu jeito de narrar a corrida, imitando o narrador de jogo de futebol, ao mesmo tempo em que fazia piadas e brincadeiras com os cavaleiros que competiam, arrancavam palmas e gargalhadas da plateia. Era um grande narrador de competições e apresentador de eventos culturais. Nas escolas locais, tanto na Escola Estadual Teodomiro Caldeira Leão, como na Escola Núcleo Mestra Amélia de Andrade Câmara, ele era sempre convidado a dar palestras sobre a história de Aricanduva, sobre personagens da região, sobre nossas lendas e folclores, sobre os outros costumes de antigos moradores. Ele sabia a história das ruas, dos becos, dos rios, da igreja. Era ele que sabia quem foram as primeiras famílias do lugar, os primeiros moradores de Aricanduva, as tribos indígenas que por aqui passaram, as histórias dos tropeiros, sabia a história de como imagens da igreja foram trazidas de longe para cá, numa época praticamente sem estradas. Era um historiador nato e grande contador de causos. Toda a história de Aricanduva foi levantada por ele. Sabia ouvir e aprender com os mais velhos. Suas histórias foram ouvidas de sua mãe, que ouviu da sua avó, numa tradição oral própria de quem é dotado de curiosidade e boa memória. Na sua biografia, é impossível deixar de citar seu imenso amor por essa terra e por seu povo, que ele muito admirava. Esse amor ficou registrado em poemas como Aricanduvano Ausente e Minha Terra. Era um excelente compositor de poemas, canções e artigos, muitos dos quais nunca vieram a público. Sua genialidade como músico, instrumentista, historiador e conhecedor de várias coisas era muito superior ao de pessoas que tiveram a oportunidade de estudar um curso superior. Possuía uma memória espetacular que guardava a história de inúmeras personalidades, não só de Aricanduva, mas do mundo da música.
possuía em si a capacidade de brincar com sua dor, sempre buscando humor em várias situações, rindo e fazendo rir. Suas rimas, trocadilhos e piadas faziam dele uma pessoa agradável, engraçada e de bom humor. Gostava de decifrar e fazer charadas, mantendo contato com outros charadistas, desafiando os outros e buscando desafios para si. Uma mente inquieta e criativa, própria das pessoas inteligentes e sensíveis. Era um homem de fé, fé em Deus, fé na vida, fé em Nossa Senhora Aparecida. Para ele, sua vida e sua saúde estavam marcados pelos milagres de Deus e de Nossa Senhora. E nessa fé, ele veio a falecer em Belo Horizonte, onde passou os últimos meses de sua vida em tratamento, pois sua saúde já estava bastante debilitada. Faleceu em 10 de março de 2021, aos 77 anos, deixando nos nossos conterrâneos a certeza da perda de um dos filhos mais ilustres de Aricanduva. Ao Osanã de Melo Santos, eternamente a nossa gratidão e saudade. Estas são as razões do projeto de lei que apresento à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, rogando por sua aprovação, para que siga, caso aprovada, para sanção pelo prefeito municipal. Aricanduva, 14 de junho de 2021, vereador Geraldo Aparecido Santos Paranhos. Esse projeto vai tramitar na casa e, consequentemente, passado às comissões até subir a plenário para ser votado. Entrada em tramitação e votação da emenda aditiva 02/2021 que se faz ao projeto de lei número 004/2021 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Esse projeto é a inclusão das emendas impositivas à LDO. Então, esse aqui foi uma emenda feita por todos os vereadores para ter um respaldo maior em questão das emendas impositivas para o próximo ano. Vou passar em primeira discussão, vereador Nivaldo Aparecido. Sem discussão, senhor presidente. Primeira, única discussão, vereador Geraldo Donizete. Sem discussão, senhor presidente. Única discussão, vereador Cláudio Lafayette. Sem discussão, senhor presidente. Única discussão, vereador Geraldo Aparecido. Senhor presidente e senhores vereadores, a emenda aditiva que aqui presente, ela é fruto de um consenso entre todos os membros dessa casa, todos os vereadores. Aí veio esse entendimento em forma da emenda aditiva 02/2021. Ela se revela em uma questão de fato, uma questão a qual os vereadores se dedicaram a fazer mudança legislativa para buscar, junto ao Executivo, o aprimoramento e efetividade daquilo que se pleiteia. Para o momento é só a discussão. Discussão, vereador Osnaldo Cristo. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Cláudio Monteiro. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Ricardo Lafayette. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Raimundo Costa. Sem discussão, senhor presidente. Agora vamos passar para a única votação. Vereador Nivaldo Aparecido. Eu voto é sim, senhor presidente. Vereador Geraldo Donizete. Eu voto é sim, senhor presidente. Vereador Cláudio Lafayette. Eu voto é sim, senhor presidente. Vereador Geraldo Aparecido. Senhor presidente, para justificar meu voto, como disse antes, sendo a emenda um conjunto de ações dos vereadores, um pleito de todos os vereadores, meu voto é sim. Vereador Osnaldo Cristo. Eu voto é sim, senhor presidente. Vereador Cláudio Monteiro. Eu voto é sim, senhor presidente. Vereador Ricardo Lafayette. Sim, presidente. Vereador Raimundo Costa. Eu voto é sim, senhor presidente. A emenda foi aprovada de forma unânime por todos os vereadores. Agora vamos passar para a entrada em tramitação e votação da emenda modificativa 02/2021, que se faz ao projeto de lei 004/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências.
Emenda modificativa 02, que se faz ao projeto de lei 04/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. O artigo 14 do projeto de lei 04/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências, terá a seguinte redação. Artigo 14. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que condicionada a existência de lei autorizativa prévia e específica, observância do disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101/2000 e atendimento das exigências estabelecidas na Resolução 43/2021 do Senado Federal. Artigo 38 do projeto de lei, o artigo 38 do projeto de lei 04/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências, terá a seguinte redação. Artigo 38. Para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar número 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse o limite previsto no inciso 2º do artigo 24 da Lei Federal número 8.666/93. O caput e parágrafo 1º do artigo 41 do projeto de lei 04/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências, terão a seguinte redação. Artigo 41. A transposição, remanejamento, transferência ou utilização total ou parcial das dotações orçamentárias aprovadas em lei orçamentária de 2022 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, só poderão ocorrer se previamente autorizados pelo Poder Legislativo através de lei prévia e específica. Parágrafo 1º. Desde que, por meio de autorização legislativa prévia e específica, as categorias de programação aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas para atender às necessidades de execução, quando verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesas. Os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 42 do projeto de lei 04/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências, terão a seguinte redação. Artigo 42, parágrafo 2º. A realocação de saldos dentro da mesma categoria de programação e a criação de novos elementos de despesas, como também a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, em decorrência da alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, dependerá da verificação da inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito e de autorização legislativa específica para os referidos fins. Parágrafo 3º. As alterações nas fontes e destinações de recursos só poderão ser realizadas mediante lei autorizativa específica e desde já destinações devidamente justificadas. Parágrafo 4º. A inclusão de novas fontes poderão ser realizadas mediante as lei autorizativa quando referidas fontes destinações devidamente só poderão se dar mediante autorização legislativa prévia e específica e desde que sejam efetivamente necessárias para atender à execução orçamentária no exercício de 2022. O artigo 43 do projeto de lei 04/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências, terá a seguinte redação. Artigo 43. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição da República, poderá ser efetivada mediante lei específica e em observância às disposições na Lei nº 4.320/64. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aricanduva, 27 de maio de 2021, vereadores Cláudio Monteiro Santos, Ricardo Lafayette Santos Ferreiras, Cláudio Lafayette e Osnar de Cristo. Justificativa.
A emenda modificativa de número 01, que se faz ao projeto de lei 04/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências, tem como justificativa a necessidade de se conferir maior transparência à lei orçamentária para 2022, uma vez que exige do Executivo a necessidade do aval desta Casa Legislativa para alterações/mudanças consideradas significativas no orçamento que for aprovado, o que vai possibilitar um melhor acompanhamento e mais eficiente fiscalização da execução orçamentária do município por parte do Legislativo Municipal. Somando-se a isto, tem-se também que o Poder Legislativo é o órgão a quem incumbe constitucionalmente realizar, dentre outras, a fiscalização dos atos e execução orçamentária e financeira do município, e sendo a LDO aprovada sem a presente emenda, por certo estarão os integrantes desta Casa de Leis abrindo mão da possibilidade de efetivamente exercer com eficiência boa e relevante parte do seu papel constitucional, vez que... Lafayette. Boa tarde, senhor presidente. Aí eu vou deixar para os colegas comentar lá. Obrigado. Vereador Osnade Cristo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, assistentes aqui presentes. É o seguinte, nosso entendimento, senhor presidente, essa emenda é necessária no projeto, é porque, nosso entendimento, o prefeito poderia criar secretarias, poderia criar, fazer renumerações e tudo, sem depender da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, né? E aí nós fazendo essa emenda aí, vamos ver se vai ser aprovada, e o novo colega Ricardo também quer falar um pouquinho da emenda, o vereador Cláudio Monteiro, só isso. Obrigado. Vereador Cláudio Monteiro. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores presentes, nosso ouvinte aqui da nossa reunião pela rede social, né? Nosso funcionário dessa casa, né? Eu vou passar a palavra para o Ricardo Lafayette falar para nós aí sobre a emenda. Vereador Ricardo Lafayette. Boa noite, senhor presidente. Seu nome eu cumprimento os demais vereadores e a todos aqui presentes. Essa emenda, nós, depois de ter analisado aí a LDO que veio, nós chegamos à conclusão que estaríamos dando oportunidade ao prefeito estar fazendo tudo a respeito da LOA, da lei orçamentária, está fazendo, como se foi explicado, e fazendo alterações, mudanças, fazendo também remanejamento. Então, eu acho que nós estamos aqui para exercer essa função de fiscalizar, e eu acho que em momento algum nós deveríamos estar tirando essa responsabilidade de nós vereadores. Então, eu acho que pedir a compreensão de todos aí também, que eu acho que seria, a partir do momento que nós estamos dando essa prioridade para o prefeito, está executando, sem nós termos o conhecimento, eu acho que nós estamos deixando de exercer a nossa função aqui de vereadores, que foi concedida a nós. Mas é só, senhor presidente. Eu vou passar em discussão única. Vereador Nivaldo Aparecido. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Geraldo Donizete. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Cláudio Lafayette. Já foi discutido, senhor presidente. Vereador Geraldo Aparecido. Senhor presidente, senhores vereadores, é importante quando aparece uma emenda ou aparece um texto, uma ideia para modificar ou inserir algum ato normativo em proposições que tramita na casa. Em que pese discordar da emenda modificativa 02, porque a justificativa da emenda nem na questão fática apresentada pelos seus propositores e nem na questão jurídica aqui estabelecida na própria emenda, onde que traz como justificativa jurídica a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma vez o Executivo ele já tem que cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, trazer um complemento como engessamento da máquina pública ou da administração para executar sua atividade rotineira, estabelecer critérios
jurídico em cima da lei complementar é uma redundância, por assim dizer. Do mesmo modo, em outra modificação, já pegando artigo por artigo, em outra modificação, que é do artigo 38, traz como justificativa jurídica a Lei 8.666/93, que é a Lei de Licitação e de Contrato. Ora, sabemos nós que um avanço na administração pública foi, sim, a criação da Lei das Licitações e Contrato, em que pese, muitas vezes a lei de licitação, ela de certa forma engessar a administração pública, fazer com que ela compre um material não adequado para determinada ocasião. Isso é um fato que a gente verifica no dia a dia da administração pública, porque nem sempre o objeto ou o material mais barato é aquele que necessitaria para o caso concreto ou para o caso fático. E, na maioria das vezes, dentro de uma licitação, a prefeitura opina-se pelo menor preço. E o menor preço acaba sendo um objeto não de melhor qualidade. Muitas vezes ganha a licitação uma empresa de distância enorme, que outro dia, e eu acredito que os próprios subscritor da emenda colocaram essa questão aqui na discussão, que seria de haver, de certa forma, eu vou colocar até entre aspas, um privilégio para as empresas do município ou as empresas mais próximas para estar participando das licitações e para estar realmente fornecendo esse material. Então, quando eles trazem aqui a 8666 como justificativa jurídica, os subscritores da emenda estão batendo em algo que eles mesmos pregaram aqui na Câmara, no projeto que foi o projeto da concessão do empréstimo. Eu lembro que teve essa discussão aqui. Então, há uma incoerência no caso fático, quer dizer, no fato, quando se põe para a sociedade, nós queremos que os comerciantes, que as nossas empresas participem das licitações. Mas aí quer que colocar lá dentro da estrutura da norma jurídica, que é do orçamento, engessando essas empresas a participarem. Porque quando traz a 866 aqui, sendo que nós não temos uma lei no município nosso, dando esses privilégios para determinadas empresas, está havendo esse embate de critérios. Um critério para um projeto, outro critério para outro projeto. Não são critérios coerentes. Já no artigo 41, quando se fala e até da última fala do nobre vereador, subscritor do projeto, o Ricardo, que fala sobre remanejamentos. Ora, senhores, a administração pública, a partir do momento que ela não puder fazer remanejamento das suas dotações orçamentárias dentro daquilo que a própria lei, que é a lei usada aqui como argumento jurídico, que é a 4320 de 1964, lhe dá, é como se, de fato, quem estivesse no executivo fosse o legislativo. Não é uma questão só de fiscalizar, seria uma questão de executar. Porque aí, a cada compra, o município teria que estar mandando um projeto para cá pedindo, eu preciso comprar esses lápis ali para a escola. Ora, senhores, sabemos nós que a administração pública, ela precisa de certos critérios que lhe dê liberdade de agir com urgência, com emergência. E esses critérios, eles não podem ser subtraídos pelo Executivo. E essa Câmara nunca fez isso com o Executivo. Essa Câmara, em data passada,
ela agiu de forma semelhante, mas não igual, na administração da Arlete, reduzindo o percentual de remanejamento, um percentual da dotação orçamentária que poderia ser usado pelo prefeito. Sempre a Câmara concedeu à ex-prefeita Maria Alexandrina Cordeiro e ao ex-prefeito Orlando Cordeiro um percentual de 50%. Eu sempre dizia, acho exagerado esse percentual. Mas quando foi lá na época da Arlete, na administração da Arlete, me parece que esse percentual caiu para 5%, 10%, não me lembro. Houve um exagero e incoerência quando numa administração se concede 50% e na outra eu não posso conceder. Agora aqui é mais grave. Aqui não pode sequer o remanejamento dentro das dotações orçamentárias. Eu não poderia explicar isso aqui detalhadamente, porque também não tem esse conhecimento, o conhecimento aqui contábil para explicar isso. Mas sei que é grave pelo pouco que entendo. O último artigo, o artigo 42, ele traz como justificativa a lei. Ele traz como justificativa, não tem uma lei não, mas a lei dele vai ser a 4320. E lá no artigo 43 já fala assim, a reabertura dos créditos especiais extraordinários, conforme disposto no artigo 667, parágrafo 2º da Constituição Federal, poderá ser efetivada mediante lei específica em observação às disposições da Lei 4320. Ora, senhores, se a Prefeitura for criar dotação extraordinária especial, ela irá mandar para essa casa uma lei para isso. Não tem como a administração pública ou o executivo criar esses créditos se não mandar uma lei para cá. Aí há uma redundância. É como se eu estivesse falando que aquilo que está descrito no artigo 64, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei 4320 fosse desobedecido pelo Executivo, caso que não é. Aí eu posso falar isso aqui. Isso nunca foi desobedecido, nem nas administrações de Maria Alexandrina Cordeiro, nem nas administrações de Orlando Cordeiro, nem na administração de José Carlos, nem na administração da Arlete. Porque toda vez que precisa criar um crédito dessa maneira, virá um projeto para casa. Não existe nenhum executivo louco bastante de fazer isso aqui ou de querer atropelar o próprio regramento constitucional, que é uma coisa clara. Então, eu entendo que esse artigo é uma redundância, o seu modo de ser, necessariamente poderia sim haver essa votação do artigo, se houvesse uma votação em separado. Discordo frontalmente da alteração do artigo 41, 42 e do 14. Assim, senhor presidente, eu termino o que eu teria que comentar sobre a emenda modificativa 02. Nobres senhores, eu vejo que temos muito que ajudar a administração. A administração está trabalhando para fazer Aricanduva. Não é oportuno dizer que Aricanduva se parou no tempo durante 4 anos. E aqui eu falo até uma frase de boteco. Quando a gente usa frase de boteco é porque a gente normalmente frequenta boteco. E eu, de certa forma, frequento boteco. As conversas de rua e de boteco dão conta que o nosso prefeito, o atual prefeito, que é meu prefeito também, prefeito de todos nós, independente de quem votou ou não, ele não dá conta de continuar nessa rotação que a prefeitura se encontra. Nesse caminhar a longos passos de fazer as coisas. Senhores, eu digo que precisamos ter fé.
Não é que esse prefeito seja exageradamente um construtor. É porque nós estávamos acostumados com um prefeito que não fazia nada. É mais ou menos isso. O Valdeir, ele anda na rotação da administração pública. Ele trabalha em benefício da população. Ele trabalha para trazer o melhor. Então, eu entendo que impor a ele essa emenda é um engessamento da administração pública, engessamento do executivo. Por isso, eu sou contrário. Com a palavra, vereador, discussão, Osnade Cristo. Senhor presidente, novos colegas vereadores, sobre a emenda, é que eu tenho que falar o seguinte: cada um pensa de um jeito, cada um raciocina de um jeito. Eu estou falando aqui, lógico, como estou aqui como vereador, eu acho que se essa emenda não for aprovada, é a mesma coisa do prefeito não depender da Câmara Municipal mais. Isso é o meu pensamento. E alguns comentários que eu não posso deixar de falar também a respeito da emenda, do projeto também atual, né? Nós temos uma Câmara Municipal aqui que certas colocações não cabem à Câmara Municipal. Nós tivemos recentemente um projeto aprovado aqui num empréstimo que o município tem 25 anos de emancipação, nunca passou uma dívida no município. E nós autorizamos o prefeito a fazer essa dívida por confiar no prefeito e acreditar no trabalho dele. Então, no meu pensamento, no momento nenhum nós estamos travando o prefeito trabalhar, pelo contrário. Quando o prefeito tem uma Câmara que cobra e fiscaliza, aí que tem que agradecer que vai trabalhar certo. Porque pode estar pensando que está fazendo certo, pode estar fazendo errado. Isso já aconteceu várias vezes, esse é exemplo aqui, eu estou falando que estou aqui há 4 mandatos, e já aconteceu. Quando teve vereador que cobrou aqui, que fiscalizou, foi bom para o prefeito, não foi ruim não. E quando no mandato da dona ex-Arlete, eu estava aqui nos últimos 2 anos, como presidente da casa, ela trabalhou com suplementação de 30%. Foi 30% que ela teve nos últimos 2 anos que eu era presidente dessa casa. E então eu sou um dos autores da emenda. Em momento algum nós estamos pensando em travar o prefeito. Nós precisar travar o prefeito, nós tínhamos reprovado aquele projeto que precisava de 6 votos. E o projeto foi aprovado. E nunca passou esse projeto na Câmara. Pelo contrário, quando ele passou, ele foi reprovado. Em outros mandatos. Então, tem coisa que não cabe. No meu entendimento, tem coisa que não cabe nesse projeto, não. E no mais é só. Com a palavra, vereador Cláudio Monteiro. Discussão. Boa noite, mais uma vez, senhor presidente. Quando fala aí no orçamento, que a dona Arlete trabalhou com 15%, não. Que eu estava aqui em 2012, votei 30% igualmente, nós votamos por Orlando. Isso aí é conversa para boi dormir. Isso aí, no primeiro ano dela, foi 30% que nós deram para ela, que eu estava aqui. Acho que foi 30%, se não for meu engano. O mesmo tanto que eu dei para o Orlando, eu falei assim, ó, eu vou votar do mesmo tanto que eu dei para a dona Lípia, para o Orlando. Então, se ela trabalhou 15%, foi nos outros mandatos que eu não estava. No primeiro ano dela, foi o mesmo tanto que estava no anterior. Então, isso aí é conversa. Não adianta discutir essa parte, que ficar metendo ripa nos outros é fácil. Mas quando o Orlando fazia qualquer coisa no outro município, todo mundo metia a lenha nele. E agora você está vendo aí, né? Fazendo em outros municípios, e ninguém, todo mundo pondo debaixo do pano. Então, é assim. Discussão, vereador Ricardo Lafayette. Boa noite, senhor presidente. Como foi feito a emenda aí, eu volto a falar novamente aqui. Em momento algum, essas emendas estão discutindo em porcentagem de remanejamento. Que eu acredito que a porcentagem de suplementação ela é aprovada na lei orçamentária anual. Então, eu não acho correto dar essa liberdade para o prefeito remanejar, dar essa liberdade para o prefeito criar. Então, e outro, em momento algum também, aqui nesses artigos, eu acredito que está inibindo alguma empresa do município de Aricanduva participar da licitação. Eu acho que em momento algum aqui fala que as empresas de Aricanduva não podem participar da licitação aqui. Então, eu acho que deve sim ser aprovado, porque o momento, eu já escutei várias vezes aqui da Câmara,
não estava aqui nos mandados anteriores, mas eu escutei várias vezes. A partir do momento que você passa dando essas autorizações para o prefeito, você está dando carta branca para ele a trabalhar do jeito que ele quiser. E sem direito de estar aqui fiscalizando. Que eu acho que nós ganhamos para isso e devemos realmente fiscalizar. Só isso, senhor presidente. Discussão da emenda, vereador Raimundo Costa. Sem discussão, senhor presidente. Também só fazer um comentário sobre o que tudo foi falado e também sobre a própria emenda. Primeiramente, foi muito bem discutido esse projeto aqui, tanto na reunião de comissão e também internamente. Os vereadores se dispuseram a estar fazendo a emenda, né? Todos têm o direito, livre acesso a estar trabalhando da forma que se acha necessário. Mas o meu posicionamento, eu continuo mesmo, a partir do momento que nós temos um parecer jurídico e contábil em cima da minha linha de pensamento, que foi as perguntas que eu fiz para a assessora jurídica e também para a parte contábil. E me deu todo o respaldo que está gravado, tanto em reunião e como conversas, e os pareceres estão nas comissões. Em nenhum momento nós vamos estar entregando um cheque em branco para o prefeito. A LDO, ela não é para isso. Ela, simplesmente, nós estamos fazendo as previsões. E aqui em nenhum momento existe essa previsão. Quando se diz no artigo 14 que a lei orçamentária poderá conter autorização, mas tudo depende de autorização legislativa. Isso é independente do que está aqui nessa emenda, porque nós temos uma lei municipal, nós temos um regimento interno e ele deve ser cumprido. O executivo, da mesma forma que o legislativo, ele tem que cumprir suas normas. Não tem como lei maior, nenhuma lei ser maior do que nossas leis que vigoram aqui, lei municipal e regimento interno. Então, em questão do artigo 14, o total respaldo de segurança que eu tenho pela parte contábil que eu conversei, pela parte jurídica, qualquer situação que for precisar de crédito, terá que passar pela Câmara. Em nenhum momento vai o prefeito criar nenhuma situação lá. Exemplo, o projeto que foi aprovado agora aqui anteriormente. Se acontecer algum projeto em 2022 dessa natureza, ele terá que passar aqui pelo Legislativo. Também, quando se diz a questão das secretarias, vou citar um exemplo que existe aqui hoje em Aricanduva: Secretaria de Obras e Secretaria de Transporte. Se por algum momento o prefeito, em 2022, decidir não ter a Secretaria de Obras junto com a Secretaria de Transporte, ele tem que mandar uma lei aqui para a Câmara para ser aprovado, né? Ela tem que, em nenhum momento, pode passar dessa firmação, dessa parceria, dessa aprovação de lei pelo Executivo. Aí pode vir outro questionamento, mas se tiver aprovado 10 milhões para a Secretaria de Obras, ele pode remanejar 5 milhões para a Secretaria de Obras e 5 para transporte. Sim, isso aí ele pode remanejar, mas dentro do que a gente aprovou, os 10 milhões. E nós, infelizmente, nós não temos como, nós não estamos na gestão executiva, nós estamos na legislativa. E a partir do momento que o prefeito propor, nós temos que fiscalizar. Infelizmente, eu me entendo, aprovando esse artigo 41, nós vamos estar interferindo numa parte de execução do Executivo, e não é nossa finalidade, né? Isso é meu modo de pensar e também o que foi passado para mim, da questão jurídica e também da questão contábil. Também quando se fala aqui no artigo 43, reabertura de créditos especiais e extraordinários. De toda forma, créditos especiais têm que vir aqui para a Câmara. Isso aí, o prefeito, em nenhum momento, ele pode criar um crédito especial sem uma lei autorizativa da Câmara. E em questão de extraordinários, não tem como ele nem prever, porque créditos especiais em decorrentes momentos, vamos citar um exemplo, no momento pandêmico, igual nós estamos numa pandemia, porventura, se vir em algum momento as chuvas, vir trazer alguma destruição no município, aí ele pode fazer por decreto, declarando calamidade pública. Então, são questões assim, que em nenhum momento, gosto de deixar bem ciente para a população
partir do momento que seja aprovado ou não, nós não estamos transferindo nossa responsabilidade como vereador, não. Nossa responsabilidade continuará aqui da mesma forma, cobrando e votando o que for bom para o nosso município. É só para deixar bem claro as coisas, porque pela nossa assessoria jurídica aqui e contábil, o respaldo o vereador continuará fazendo sua parte de fiscalização. Em nenhum momento, sendo aprovado esse projeto, nós vamos tirar a nossa responsabilidade como legisladores do município. Agora vamos passar para a votação única da emenda. Vereador Nivaldo Aparecido, única votação. Meu voto é não, senhor presidente. Vereador Geraldo Donizete. Eu voto não, senhor presidente. Vereador Cláudio Lafayette. Eu voto sim. Vereador Geraldo Aparecido. Senhor presidente, eu vou só fazer um comentário aqui dos 2 minutos antes da votação. Logicamente, eu voltarei a falar nisso na palavra franca, mas eu acredito que o senhor Cláudio equivocou, porque no mandato da Arlete ele não era vereador, ele votou no primeiro ano do mandato da Arlete, que era o ano que ele ainda era vereador. Então, o orçamento anual para o primeiro ano da legislatura da Arlete, ele era vereador. Isso, e eu ainda parabenizei por estar votando pela coerência. Ele não usou a palavra, vou ser coerente no meu voto. Então sempre eu elogio ele por essa coerência. Ah, tá. Não, beleza. Então, eu equivoquei aqui então. Eu equivoquei. Já nos anos seguintes ele já não participou mais. Aí nós tivemos no primeiro ano da legislatura, com a Câmara não tendo mais o vereador Cláudio Monteiro, nós tivemos o percentual de 0,5%. Não é 1% não, é 0,5%, menos de 1%, metade de 1%. Só para esclarecer, meu voto é não. Vereador Osnade Cristo. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Cláudio Monteiro. Meu voto é sim. Eu deixei bem claro que foi final de 2012 que eu votei no orçamento, e eu votava, se eu tivesse continuado também, eu votava do mesmo jeito que eu votava para o Orlando, eu votava para ela, que eu não sou injusto, não. Então, o que eles fez com ela, eu acho que foi injustiça, que não pode ser assim, né? A gente tem que ser correto na vida da gente, todo mundo somos iguais, ninguém é melhor que o outro, então meu voto é sim. Vereador Ricardo Lafayette. Senhor presidente, só esclarecer aqui o voto e deixar uma observação aqui, que a respeito do parecer contábil da Câmara, eu acho que ele devia vir, era pronto lá da Prefeitura, porque a mesma empresa que monta um projeto lá e manda os parecer para cá, é a que vem para aqui dar o parecer. Então acho que não tinha nem necessidade de estar pagando a empresa para dar esse parecer aqui. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Raimundo Costa. Senhor vereador Cláudio Monteiro, naquela pleito também eu era vereador, estava aqui nessa casa, no primeiro mandato, que eu estou assim confuso. Foi 30%, não foi? Foi, não é mais. E no segundo foi 0,5%. O outro colega vereador também estava. 0,5%, os últimos anos de mandato. Nossa, não foi? Não foi. Colega vereador, Renato, o Botoré. Oi? O último ano foi, os últimos 2 anos foi 0,5%, foi? Não, senhor vereador. Foi não? Não, senhor vereador, está errado. No primeiro mandato, os 2 primeiros mandatos, o presidente era o Renato Wagner, a dona Arlete trabalhou com 0,5%. Quando eu primeiro, assumi, né? Quando eu assumi a casa, a dona Arlete trabalhou com 30%. Com 30%, né? Foi um mandato com 0,5% e o outro com 30%. É isso. O primeiro foi com 5%. No outro, que o nosso colega estava, o Cláudio Monteiro, 30%. Seu voto, vereador. O voto.
Eu acho difícil, porque a gente também não pode cortar o espaço do prefeito, não. Alguma coisa, várias coisas depende. Uma emergência, até chegar um projeto aqui nós aprovar, é complicado. Várias coisas aí, ele não pode, por acaso, se envolver por lá sem vir nessa casa para nós aprovar. Então, eu sinto muito, mas meu voto vai ser não, porque o prefeito fica sem espaço nenhum. Só comentando também, meu voto é não na emenda. E só para deixar as coisas bem claras sobre o comentário do vereador Ricardo Lafayette, o vereador, primeiramente, quem presta serviço aqui é a FGA, e lá na prefeitura é a DSA. Então, se tem essa parceria, que você me mostre qual. E também, outra seguinte que eu gostaria de deixar bem claro, aqui nós temos um processo de licitação aberto para o senhor consultar a todo momento que tiver vontade. Então, não confunda as coisas e não venha fazer da minha gestão imparcialidade com o executivo, né? Da mesma forma que eu trato qualquer vereador, seja considerado situação ou oposição, eu te peço respeito nessa questão, porque os documentos estão aqui de uma licitação, que o senhor pode acompanhar a todo momento. Se o senhor não acompanhou, que não exerceu seu papel de vereador, que está abertamente a todo momento, que foi comunicado no painel. Então, gostaria de deixar bem claro para quem nos assiste, que quem presta serviço aqui na Câmara Municipal é FGA, consultorias em questão contábil. Executivo é DSA, só para a gente ser coerente nas questões. Vamos... Senhor presidente, só para complementar, só me permite uma parte? Sim. Senhor presidente, eu acredito, eu possa estar enganado, mas a maioria do tempo do município de Aricanduva, a mesma empresa que prestou serviço para a prefeitura, prestava serviço para a Câmara. LH, alguma coisa assim, HLJ, alguma coisa assim. Se eu não estiver enganado, perdoa-me se eu estiver enganado, mas sempre foi. Eu acredito que é a primeira gestão que houve modificações da Câmara, em questão da Câmara. Muito obrigado. Sim, conceder a palavra, vereador. Eu falei aqui e vou procurar documentos e provas onde que são as mesmas empresas, CNPJs diferentes, mas são os mesmos proprietários. E o vereador falou ali que desde mandatos anteriores, eu estou aqui o primeiro mandato, e eu acredito que por ser desde os primeiros mandatos aqui de Aricanduva, talvez pode ser promessa política. Empresa que investe nas políticas de Aricanduva e depois vem para cá. Entendeu? Só isso. Muito obrigado, presidente. O que eu tenho a falar da minha gestão não entra assim, engloba nessa questão, vereador. Aí, em questão se é promessa política, os outros presidentes anteriores, como Cláudio Monteiro, com o vereador Osnaldo Cris, que já esteve aqui, eles podem estar te consultando sobre essa questão, mas eu acredito muito, né, na serenidade deles, no compromisso que eles tiveram aqui à frente da gestão, que eu gostaria de parabenizar o Cláudio Monteiro, o Osnaldo Cris, da forma que eles conduziram o trabalho quando eles estiveram aqui na Câmara, e eu sei que eles sempre tiveram um respeito por todos, e sempre um trabalho muito transparente. Agora, vamos dar continuidade. Primeira votação de lei 004/2021, que dispõe sobre as diretrizes... a emenda foi rejeitada por 5 votos a 4. Então, agora vamos dar continuidade, né? Primeira votação do projeto de lei 004/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Esse projeto aqui, junto com a emenda, né, a emenda que foi da lei orgânica, da emendas impositivas, já no projeto da LDO. Primeira votação, vereador Nivaldo Aparecido. Sim. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Geraldo Donizete. Sim, senhor presidente. Vereador Cláudio Lafayette. Meu voto é sim.
Vereador Geraldo Aparecido. Senhor presidente, como sempre, eu gosto de comentar. Gostei muito do projeto, até mesmo porque as discussões favorecem o conhecimento, e nesse projeto tivemos excelentes discussões que nos leva a conhecimentos diversos, a essa discussão e esses embates de pensamento, eles enaltecem a Câmara, favorece, de certa forma, um conhecimento para a Câmara e para aqueles que nos ouvem. Aricanduva está de parabéns pela Câmara que tem. Veja que são tragos, assuntos pertinentes, assuntos que realmente merecem ser discutidos na nossa Câmara. Eu parabenizo essa discussão toda, e aqueles que nos ouvem. Câmara de Vereadores, existe embate de ideias para engrandecimento e enobrecimento daquilo que está sendo discutido. Esses embates não é uma briga entre eu e o vereador Cláudio Monteiro, que nós somos inimigos, não. Ao contrário, mas o Cláudio somos excelentes amigos. Não é uma briga entre eu e o vereador Batoré, ou eu e o vereador Ricardo ou Cláudio, que no caso aqui foram subscritores da matéria. São debates de ideia para crescimento e para que possamos conhecer melhor e aprofundar na matéria. É isso que se discute aí. São esses os nossos embates. Primeiro voto? Meu voto é sim. Vereador Osnaldo Cristo. Senhor presidente, como foi discutido o projeto, infelizmente a emenda foi reprovada, o projeto está passando em votação sem a emenda. Vou voltar no assunto anterior. Nós temos aqui a doutora Ana Laura e temos o novo colega vereador que está aqui como vereador, né? Ele é advogado também, mas eu vou bater numa tecla aqui, é o seguinte: as leis têm muitas brechas. Às vezes a gente está votando um projeto aqui, às vezes a gente consulta um contador, a gente consulta um advogado, e às vezes as ideias dos advogados não batem uma com a outra. Então por isso que existem essas discussões, entendeu? Isso é a realidade. De repente a gente está discutindo, eu estou pensando que estou certo, posso estar errado. E o advogado também pode estar errado também. Isso acontece demais. Por isso tem essas discussões e graças a Deus sempre chegando no bom senso para o bom desenvolvimento do município. E meu voto é sim, senhor presidente. É isso mesmo, vereador Osnaldo Cristo. Muito bem colocadas as situações, né? Cada um, às vezes, tem no seu entendimento uma opinião, mas que sempre prevaleça, né? O que for bom para o nosso município. Vereador Cláudio Monteiro. Meu voto é sim. Vereador Ricardo Lafayette. Senhor presidente, como foi falado aí, a emenda não foi aprovada, mas infelizmente é necessário dessa lei diretriz aí para estar fazendo a lei orçamentária, então meu voto é sim. Vereador Raimundo Costa. Meu voto é sim, senhor presidente. Agora vamos passar pela terceira parte do grande expediente, a palavra franca, com o vereador Nivaldo Aparecido Santos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, visitantes presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais e Aricanduva FM. E agradecer a Deus por mais esse momento. Senhor presidente, hoje eu vou usar a palavra franca para me falar sobre o acidente que teve com meu sobrinho e agradecer todas as pessoas que oraram a Deus por ele, rezaram, e a Deus abençoe a todos. Senhor presidente, já que estão falando de acidente, quero estar falando sobre aquela rua Maria Luísa Mendonça, que ali era contramão, hoje é mão única. E ali aquela rua, ela ficou perigosa, porque quem vem da rua da Saudade, aí ali as pessoas têm que fazer aquela rotatória, né? Ir na fonte, passar por cima, para poder sair na rua Maria Luísa Mendonça. E as pessoas não estão respeitando isso, estão passando ali em frente ao Emerson, que está correndo muito risco de estar batendo de frente ali com os outros veículos que vêm no sentido da rua
Maria Luísa. Então, o que eu quero pedir aqui, os condutores, para ter o bom senso, né, de estar evitando, quando está vindo ali da rua Marília Mendonça, que é de sentido pátio, que faça ali na rua 7 de setembro, e deixa a rua Maria Luísa, onde que era mão única só, para só caminhão pesado está passando, que ali foi aberta para isso, por causa dos caminhões pesados. Então, a população ter consciência e estar ajudando, que o trânsito, quem faz ele é os condutores, as pessoas, né, senhor presidente? Então, hoje é só. Muito obrigado. Então, uma boa semana a todos. Com a palavra, franco vereador Geraldo Donizete. Boa noite, senhor presidente, meus caros colegas vereadores, os funcionários dessa casa, nossa assessora jurídica, doutora Ana Laura, e as pessoas que nos ouvem pela FM de Aricanduva e os que nos acompanham aí nas redes sociais. Só para um esclarecimento, que às vezes as pessoas perguntam o que é emenda, quais são as emendas e por que tem a emenda, né? Às vezes, para ficar mais claro, a emenda é porque vai mudar o projeto e algumas mudanças devem ser feitas, outras não devem. Eu vejo que o primeiro projeto é para aquelas emendas impositivas, são as emendas que vai nos dar o direito, né, de colocar nossos projetos aqui para que os vereadores possam estar também ajudando a resolver algumas questões, tanto nas comunidades como aqui né, no próprio, que seja dentro no município. Então nós temos tem essas emendas, né, as emendas impositivas. E as outras emendas, qualquer projeto, quando precisa mudar, né, que precisa mudar algo no projeto, é necessário que se faça uma emenda para que ter autorização, né, o projeto esteja autorizado para fazer uma mudança, é necessário que tenha emenda. Eu queria só fazer algumas cobranças aqui. Ali na rua Sibéria, no bairro Alvorada, com essa chuvada que deu agora nesse final de semana, aumentou muito o estrago lá na rua. Inclusive, hoje eu até me deparei com a equipe de obras fazendo a limpeza lá na rua, né, porque a terra que desceu, e ali próximo à mercearia Coimbra, ficou muito, né, tampou aquela rua toda de terra ali. Então, foi terra que saiu das outras ruas. Então, seria bom se o prefeito desse uma olhada lá e acompanhasse mesmo o que tem que ser feito naquelas ruas lá. Outra coisa também, então, sobre a limpeza lá da rua, eu achei que eles agiram rápido para fazer a limpeza, mas é necessário que tampe os buracos também, porque lá ficou umas crateras, aumentou muito. Então é preciso que faça algo para que melhore aquelas ruas lá. O pessoal está reclamando e tem razão de estar reclamando. Tem um trecho também da estrada lá da Serra Noruega, que está precisando com urgência tampar uns buracos lá, para fazer um patrulhamento naquela estrada, né? Eu já tenho cobrado aqui por várias vezes e é necessário que faça, porque o pessoal está correndo muito risco de motoqueiro mesmo, está perigoso. A gente está vendo aí vários acidentes e a gente, para prevenir, é necessário que dê uma melhorada.
por hoje é só. Eu só queria deixar aqui o meu sentimento à família da Dona Maria, do seu Zifim, né, que nos deixou nesse final de semana, né. Infelizmente, a gente está tendo muita perca no município e ela foi uma das pessoas que foi nesse final de semana, né. Os meus sentimentos à família, e eu queria agradecer a Deus por mais esse dia e também, né, pedir às pessoas que nos ouvem aí as orações pelo Caio e pelo Igor, né, os dois jovens que sofreram acidente. A gente está fazendo orações e gostaria de estar pedindo também, né? Infelizmente, tem várias pessoas que estão sofrendo acidente e a gente tem que pedir a Deus para que esses jovens voltem, né? Nós não podemos perder mais ninguém nesse acidente aqui na nossa cidade, não. Por hoje é só. Uma boa semana a todos. Com a palavra franco, vereador Cláudio Lafayette. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, funcionários dessa casa. E uma boa noite aí, os ouvintes da Rádio Aricanduva FM e os ouvintes das redes sociais que nos acompanham na reunião. Queria falar um pouco da emenda aqui. Nós fizemos a emenda aí, mas tinha que passar em votação. Cada um dos vereadores discutiu, né? E o voto, né? Cada um que pensa o voto, né? Aí nós votamos a favor e foi, no caso, foi reprovado. Estou lembrando aqui da palavra do Cláudio Monteiro, né? Que falou assim que na época da Arlete, que votou a tanto por cento sobre a votação, foi bonita a parte dele, né? E a mesma coisa também, nessa época também não estava como vereador, mas estava na gestão passada, né? Que nós também que votamos no projeto da obra da prefeitura, né? E dessa vez tirei um projeto dessa administração semelhante àquele da passada. Então, votei a favor de novo, né? Às vezes alguém fica me perguntando por que não foi votar a favor e tal. Eu votei porque na passada eu votei, então tinha que votar de novo, porque isso aqui é uma coisa boa para o desenvolvimento aqui no nosso Aricanduva. Essa emenda também não fazia parte aí de estar proibindo também as empresas, né? Não, gente. Mas cada cor pensa no seu voto. E também pedir a Deus, né, pelo Caio e o Igor, né, que se encontra internado ainda, né? Graças a Deus hoje eu tive uma conversa com o Manel, diz o Manel que está recuperando, né? Vamos continuar em oração para esses jovens. E por hoje é só. Boa noite a todos. Palavra franca, vereador Geraldo Aparecido. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, funcionários dessa casa, aqueles que nos ouvem pela Aricanduva FM, que nos assistem pelas mídias sociais, uma boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus por mais oportunidade, mais um dia. Como eu sempre digo, cada reunião, ela tem um motivo especial para eu agradecer pela aprendizagem. A de hoje não foi diferente, talvez recheada hoje de conhecimentos. Cada projeto que passa, essas discussões, elas são benéficas para a Câmara, para a sociedade e para mim como vereador. Me engrandece. Só esclarecer, em momento nenhum eu disse que estava passando um projeto proibindo empresa de participar de licitação. Eu fiz uma comparação e a incoerência em usar a mesma lei para objetivos distintos. Isso que eu disse. Se pegar a gravação vai ver que eu fiz esse parâmetro de incoerência. Essa palavra tem que estar lá na minha fala. Se não tiver, está errada. Incoerência por usar uma lei em um momento para uma coisa e depois usar para uma coisa contrária. Isso sim eu disse. Os termos aqui usados na Câmara e as falas, às vezes, elas são um pouco parecidas com os demais vereadores. Os assuntos da mesma forma.
nobre vereador do Roque, você citou aí antes sobre a rua Maria Luísa de Mendonça. Era uma reivindicação antiga que se pleiteava, né, para tirar o trânsito pesado da rua 7 de setembro. É uma coisa bem lógica, porque os caminhões, ao fazer a curva na rua 7 de setembro, acabava ou por destruir a construção do Raul e da Dona Margarete, e também o próprio asfalto, porque o carro pesado, ao fazer a curva, estragava muito o asfalto. Entenderam-se por bem fazer a subida direta na rua Maria Luísa de Mendonça. Também entendo o correto. Houve reivindicações nesse sentido. Houve a abertura posteriormente. Depois de feita a abertura, me parece que há pleito para que seja só para caminhões. Eu entendo oportuno. Eu não entendo que deva voltar ao que era antes. Houve uma tentativa, mas infelizmente nós, motoristas, que eu vou me incluir no caso, às vezes desrespeitamos as regras algumas vezes. Eu cito isso e hoje, vindo no asfalto, e estava com um aprendiz, que estava tirando, um garoto aqui de Aricanduva, 18, 19 anos, fazendo aula para tirar a carteira. Em um dado momento eu falei com ele, vou reduzir a velocidade, porque aquele carro ali pode entrar à esquerda. E não é que aquele carro que estava na minha frente, mesmo sem dar seta, ele ia entrar à esquerda. Então, isso se chama direção defensiva. Você tentar imaginar o que o carro da frente vai fazer para evitar acidente. Mas eu não fiz isso foi por direção defensiva naquele momento. Eu fiz isso porque aquele fato já havia acontecido comigo anteriormente. É uma questão de aprendizado para não acontecer novamente. Então, muitas vezes o que acontece aqui na rotatória de Aricanduva é a pessoa não fazer o que é determinado, o círculo por cima, e fazer o que o Du falou, passar reto na parte de baixo e dar de encontro, colidir com o carro que estiver subindo a rua Maria Luísa de Mendonça. Fui informado, está chegando informação aqui agora, que já está havendo a confecções de placa para aquele trânsito ser destinado só para caminhões que vai poder subir, e não carro pequeno mais. Eu fico feliz, pelo menos houve um avanço em modificar. Fico feliz com isso. Mas a reivindicação sua é muito pertinente. Quanto às nossas crianças, por assim dizer, Caio e Igor, acredito que a nossa comunidade está aí orando por eles. Eu sempre digo para os pais, vai dar tudo certo. Deus quer que dá tudo certo. E o menino que inscreve o nome da mãe e o pai no braço, como ele fez, ele tem tatuado nos braços o nome dos pais, é uma pessoa de fé, é uma pessoa de família, é uma pessoa que tem um princípio. E entendo que isso aí seja um aprendizado a mais. E Deus, Ele sempre coloca as coisas para a gente traduzir. Deus não está aí para mexer no copo, para mexer nas coisas como se fosse brinquedo. Ele nos dá algumas coisas para a gente interpretar a vida. Eu, às vezes, vejo alguns vídeos no WhatsApp, alguma coisa, a pessoa coloca água no copo, o plástico queima e fala, é Deus que não deixa passar para baixo da água. Não, isso não é Deus, gente. Isso é química, isso é física. Deus age de uma forma bem mais diferente. Então, assim, são filmes, coisas muito banais que eles querem acreditar a Deus. Deus não está aí para agir com essas coisas simples, não. Deus é uma crença que nós chamamos por Ele
e Ele nos dá bem mais do que queremos, bem mais do que nos pedimos, mas dá de uma maneira diferente. Não é eu quero esse copo aqui, Ele vai me dar esse copo, Ele vai te dar oportunidade para você adquirir esse copo, ter esse copo. Ele não vai te dar um copo. Essa tradução livre das coisas que as coisas colocam, achando que é de Deus, às vezes eu acho isso muito interessante. E trago isso para um assunto que eu queria discutir, trazer aqui hoje minha palavra franca, que é a questão da vacinação da Covid. Eu iniciei a fala de Deus e dos meninos para mim caminhar para esse ponto. Nós temos na nossa comunidade de Aricanduva várias pessoas que não estão vacinando em nome de Deus. Deus não falou para ninguém que não é para vacinar. Eu tenho certeza que Deus não falou isso. Qualquer ser humano sensato, com razão, sabe que Deus não pediu para ninguém não vacinar. É ao contrário, se Deus permitiu que alguém inventasse a vacina, é porque Ele quer que as pessoas vacinem. É uma coisa bem lógica. Ah, não, Deus não quer que eu vacine, essa vacina é prejudicial para mim. Não é bem assim. Quer dizer, o meu entendimento é, se Deus permitiu que alguém inventasse a vacina, a ciência, é porque Ele quer que as pessoas vacinem. Outro ponto, precisamos de maior fiscalização quanto aos nossos comércios de Aricanduva, principalmente lanchonetes. E não precisa citar nome, que a gente sabe o que está acontecendo em Aricanduva. Estamos tendo em Aricanduva um turismo. Pessoas de outra cidade vêm curtir em Aricanduva. Isso é perigoso para nós. Foi só sair na televisão que Aricanduva está entre as cidades que não teve nenhum óbito, que os nossos casos, pelo menos os notificados, deram um salto. Gente, vamos tomar cuidado. Graças a Deus que nós em Aricanduva não perdemos nenhum ente de família residente aqui, porque eu tenho certeza que perderam entes morando fora. Mas eu peço conscientização de todos nós com essa questão da pandemia. Ela está aí. Quem não acreditar, corre o risco de perder entes da família. Meu muito obrigado e boa noite. Vereador Osnaldo Cristo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nossos colegas vereadores. Boa noite, nossa assessora jurídica, nossa assistência presente. Quero cumprimentar também os ouvintes da rádio Aricanduva FM e os que nos acompanham pelo Facebook. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade, mais um início de semana. E, senhor presidente, nossos colegas vereadores, hoje eu só quero fazer um questionamento que está sendo muito questionado a respeito do funcionalismo da Prefeitura Municipal. Nós tivemos aqui em 2020 um projeto de lei que aprovou, dia 9/3 de março, né? Que aprovou um aumento de 4,5 para os funcionários municipais. Esses funcionários seriam aqueles que ganham acima do salário mínimo, que o salário mínimo vai subindo e vai acompanhando o salário normal das outras pessoas, outros funcionários. Mas aí, em dia 27 de maio, o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, né, criou a lei modificativa, né, doutor? Isso. Lei complementar, vetando. Mas eu converso, igual nós discutimos aqui anterior, várias pessoas, uns concordam e outros que não. Vários contadores que eu conversei acham que o município tem que estar pagando os funcionários, e não foi pago desde janeiro, esse aumento aqui em Aricanduva. Outros advogados falam que não, que o prefeito está certo, outros falam que o prefeito está errado, outros falam que é um crime que o prefeito está cometendo. Então, isso é uma coisa discutível. Mas eu gostaria que o prefeito respondesse para casa e para os funcionários porque não está pagando. Porque eu acho que ele tem a razão, o motivo dele. Mas no meu entendimento, eu acho que ele está errado, estaria que estar pagando. Que a lei nossa foi criada aqui dia 9/3. E a lei a lei federal foi dia 27 de maio de 2020. Depois da nossa lei ser criada no município. Então eu penso que o prefeito deveria estar pagando sim os funcionários esse reajuste.
E os funcionários estão cobrando muito e esse ano não foi recebida essa porcentagem ainda. Então eu gostaria que o presidente, o líder do governo, trazesse essa resposta para a gente na próxima sessão, se possível. E no mais, tenham todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus. Com a palavra franca, vereador Cláudio Monteiro. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores aqui presentes, funcionários dessa casa, assistente dessa reunião, sejam bem-vindos, né? Volte mais vezes, né? Então, hoje eu tenho quase nada a falar, só deixando bem claro aqui que nós estamos votando a lei diretriz para elaboração do orçamento. O orçamento vai vir agora depois de julho, né? Agosto, setembro, por aí, e também nas minhas mesmas palavras. Eu sou honesto no que eu faço. O mesmo tanto que eu dava para o outro, do jeito que o orçamento vem com a mesma porcentagem, não vou exagerar, que às vezes vem muito alta a porcentagem. Eu quero ser a mesma honestidade que eu tive quando era o Orlando, a mesma coisa. Eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, de prefeito nem nada. Quero trabalhar com honestidade para todo o município, né? Não sou contra prefeito, não sou contra ninguém, né? Eu acho que nós devemos esquecer o que passou, né? Que fez ou não fez, ou deixou de fazer. Agora nós temos que ver o que está atuando agora para nós ajudar ele a trabalhar, não sei prejudicar ele nem nada não. Eu não estou aqui para prejudicar prefeito nem nada não. O que vim aqui para me votar, que eu vejo que é bom para o nosso município, eu quero votar sim, se Deus quiser. Igual aquele projeto lá de fazer a prefeitura, eu votei sim quando o Orlando mandou, agora também votei sim, que eu sou honesto no que eu faço. Eu não tenho duas palavras não, sou sincero no que eu faço. Então, não quero prejudicar prefeito, não quero prejudicar ninguém, né? O que eu puder ajudar para o nosso município, eu quero ajudar, se Deus quiser. Não tem nada contra prefeito, fui oposição, mas política passou. Agora nós temos que trabalhar para o povo do município. Muito obrigado a todos. Com a palavra franca, vereador Ricardo Lafayette. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistentes aqui presentes, funcionários da casa. Desejo uma boa noite aí a quem está nos assistindo pela live no Facebook e nos ouvindo pela Aricanduva FM. Eu vou usar as palavras aqui do vereador Batoré, fazer um comentário a respeito desse reajuste salarial. E pelo que eu vi, esse reajuste salarial tem que fazer um levantamento contábil na prefeitura para ver se tem condição de estar pagando esse aumento. E eu acredito que já foi feito, porque a partir do momento que o município tem condições de estar arcando com um empréstimo de 1.200.000 e alguma coisa aí, R$1.000, então eu acredito que o município tem sim condições de estar pagando esse aumento ao funcionário. A respeito do bairro Novo Horizonte, para cima da Alvorada, o vereador Donizete falou aí a respeito das ruas. Realmente eu passei lá hoje, o pessoal fazendo as limpezas. Eu sugiro ao executivo que tome providência, que foi projeto mal feito da gestão anterior. Infelizmente toda chuva que vier vai levar a terra lá para as ruas embaixo. Então a mesma mão de obra, a mesma problema que a população está tendo. Então eu acho que deveria sim estar procurando resolver o problema desde cima. Não só ficar limpando embaixo também, mas resolver o problema, porque senão toda chuva vai continuar descendo a terra. E eu fazer só uma solicitação aqui, só um comentário, que chega ao conhecimento do prefeito, porque está sendo cobrado, chega pessoas e fala, vocês não estão fiscalizando. Final de semana atrasado, eu acho, chegou ao meu conhecimento que máquina da prefeitura trabalhando em propriedade particular em outro município. Então eu acho que nós estamos, todos os vereadores aqui cobrando para estar fazendo o patrulhamento das estradas, então eu acho que não deveria estar tirando essas máquinas. Então eu acho que tem que estar fazendo o serviço do município, porque a gente vê várias cobranças e estrada precisando de ser patrulhada ainda. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra franca, vereador Raimundo Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nossos colegas vereadores.
assistentes dessa casa, os funcionários dessa casa, a nossa pessoa jurídica, a Ana Laura. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por mais um dia. Que Deus abençoe, que tudo continua bem. Primeiro também quero agradecer, pedir a Deus por 2 rapazinhos que machucou, foi acidentado. Que Deus, o filho do Manuel e o neto do Cícero Peão, que Deus abençoe e daqui a pouquinho ele está aqui conosco, sorrindo. Essa indicação ao executivo para que possa, pelo menos, fazer um alargamento, né? Alargando mais a pista, no sentido principalmente mais ou menos uns 3 quilômetros, para que a população possa fazer a caminhada com mais segurança para quem faz a caminhada e também para os motoristas, que colocam em vida, são de tanto faz que quem está conduzindo um veículo e também quem está fazendo a caminhada. Então, espero que o executivo estude essa possibilidade que está sendo apresentada e quem sabe, o mais rápido possível, seja conseguido fazer essa obra que eu tenho certeza que será de grande serventia para todos nós. Sobre o que o vereador Osnaldo de Cristo comentou sobre o reajuste, eu também já fui procurado por vários funcionários da prefeitura e já levei também em questão dessa demanda, né? O prefeito tem conhecimento, então, como cobrado pelo vereador, vamos aguardar um posicionamento concreto, né? De qual será o posicionamento, que, como se diz, divergem muitas opiniões. Uns acham que podem estar acontecendo esse reajuste, mas também existem situações também que não possa estar fazendo devido à lei 173. Então, que possa ser estudado, né, essa possibilidade, da forma que não venha trazer problema para o executivo e também para as pessoas que vão receber, no caso tiver esse reajuste. Mas vamos estar cobrando essa situação. Quero deixar bem claro para todos os funcionários que a gente vai olhar essa situação, já está olhando. Esperamos que tenha uma solução positiva para todos. No mais, é só agradecer a todos, né, pela parceria, pelo trabalho. E, como se diz pelos vereadores, cada discussão que existe aqui é em busca de melhorias. Nem todos aqui nós pensamos iguais, mas que prevaleça sempre o respeito por ambos, que nós sabemos que somos 9 vereadores, mas cada um que chegou aqui foi o intuito de buscar o melhor para o nosso município. Nem sempre as ideias vão ser as mesmas, nem sempre as opiniões, mas que prevaleça o respeito e que nós continuamos nesse trabalho de reivindicação, de cobrança, de fiscalização, que o município tenha muito a ganhar durante todos esses anos, esses 4 anos. Desejo a todos uma ótima semana de trabalho e declaro encerrada a sessão.